Para o nosso Deep Dive de hoje, a gente vai mergulhar na análise de um conto do Agnaldo Ruivo. O foco é um personagem, e a nossa missão aqui é tentar desvendar quem é essa figura. E principalmente porque a memória dele parece tão viva, mesmo depois de morto. A fonte que a gente está usando trata a história quase como uma peça de teatro póstuma. Exatamente. E a análise o coloca como uma figura meio que fora de época, sabe? Pensa no homem universal do Renascimento, que navegava por vários saberes, só que vivendo na nossa era. Uma era que o texto chama, e eu achei ótimo, de obesidade de informação e desnutrição de conhecimento. Nossa, essa frase é forte. É muito boa. Ele era um químico, mas que discutia Bach, discutia Kubrick, com a mesma propriedade que falava de termodinâmica. E o ponto-chave é esse. O conhecimento dele não vinha só de livro, vinha da vida, da experiência. Ok, vamos desempacotar isso então. Essa profundidade toda parece bater de frente com uma visão de mundo bem cético, né? A análise usa um termo que me pegou. Niilismo vibrante. Isso não soa meio contraditório? Parece, né? Mas é a distinção fundamental do personagem. O niilismo que a gente imagina é passivo, apático. Mas o de Sanderson, segundo a análise, era uma força que movia ele. Uma força? Como assim? Era um não tão poderoso para a religião, para a política, como salvação, que o obrigava a achar valor em outro lugar, na arte, na beleza, numa boa conversa. A descrença dele não era o fim. Era, tipo, um combustível. Entendi. Faz sentido. É uma negação que força uma afirmação em outra área. E essa postura mais combativa, ela aparece nas metáforas que ele usava. A análise destaca uma que eu achei assim genial, a da areia na cerveja. Sim, essa é a imagem central do conto. Para ele, a espuma arrogante da cerveja era tudo que é superficial na sociedade. O marketing, a aparência... Isso, o discurso vazio. E o que desfaz essa espuma? Um grãozinho de areia, que para ele simbolizava a ciência, a verdade mais bruta, a realidade. Ele se via como esse grão de areia, entende? Um pingo de verdade num copo de aparências. Essa imagem é ótima. Mas o que me surpreendeu mesmo foi como a análise identificou uma única palavra que ele usava quase como uma arma: canalha. Sim, a análise aponta isso como o leitmotiv do personagem. Para quem não conhece o termo, leitmotiv é um tema que fica se repetindo para amarrar a história, né? E nesse caso, essa palavra, canalha, conectava alvos que, à primeira vista, não tem nada a ver. E que alvos eram esses? A análise chega a detalhar? Detalha, sim. O primeiro era o político manipulador, o que é mais óbvio. O segundo era o ídolo egocêntrico. O texto até cita o Neymar como exemplo, sabe? Alguém que coloca o marketing pessoal acima do talento. Certo. E o terceiro, aí que tá a audácia, na visão niilista dele, era o próprio criador, visto como uma figura ausente ou sádica. A mesma palavra pro político, pro jogador e para Deus. Uau, é uma audácia tremenda. E essa ideia de atacar os canalhas em várias frentes se liga com a visão dele sobre política, né? A análise traz uma outra metáfora sobre isso que eu achei brilhante, a da barbearia. Exato. Ele dizia que, na polarização, a tesoura, que seria o Estado, sempre corta a carne de quem está no meio. Mas o cabelo do barbeiro, o poder em si, continua intacto. É uma descrição muito visual do que ele via como a gestão da alienação. É uma imagem muito forte. O barbeiro sai ileso, com o cabelo perfeito, enquanto o resto sai sangrando. Visualiza perfeitamente a crítica. E essa crítica ia para a cultura também, para um fenômeno que ele chamava de processo de liquefação. Sim, era a teoria dele sobre a decadência cultural. A análise usa a música para ilustrar. Pega a complexidade do rock progressivo dos anos 70 e compara com as batidas binárias de hoje feitas para consumo rápido. Para ele, isso era um sintoma de uma perda de profundidade geral, sabe? Então a gente tem um homem complexo, analógico, que critica a superficialidade, e aí vem a ironia final, que a análise aponta de um jeito devastador. Ao fecho perfeito, o homem tão avesso à simplificação, morrer a sua morte anunciada do jeito mais binário e ordinário possível. Uma notificação de aplicativo. Exato. Uma notificação no celular de um amigo
É um soco no estômago se você parar para pensar. Toda aquela complexidade é reduzida a um bip. O contraste só reforça que a morte fisiológica foi banal, mas a presença magnética dele, essa ficou. Então, no fim, o que tudo isso significa? A conclusão da análise é que, mesmo com a morte dele, a famosa varanda onde ele recebia os amigos não ficou vazia. Ela ainda guarda o eco, o rastro de uma presença intelectual que se recusa a ser apagada. O riso dele diante do absurdo que o conto imagina no final é o triunfo. E isso nos deixa com uma reflexão, que vem da frase-chave da análise. O espaço ocupado por um homem culto é muito maior do que sua massa física. E a provocação que fica é: num mundo de consumo tão rápido de informação, o que seria preciso para construir uma presença magnética? Uma presença que ocupe um espaço maior do que a nossa simples existência física. Principalmente num mundo que cada vez mais parece preferir a espuma à cerveja.